A Bíblia diz exatamente assim em Provérbios: quem rejeita a instrução atrai para si vergonha e pobreza. Quando alguém me pergunta: Tiago, como está a sua empresa? Eu não falo o que eu acho, eu mostro os números. Quando alguém me pergunta: Tiago, como está seu casamento? Eu não falo o que eu acho, eu falo: pergunte a Janine. Porque o tolo ele acha, o sábio mostra. Não existe um ímpio que seja sábio, mas tem muito crente que é insensato. O ímpio não pode ser sábio, porque a sabedoria vem de Deus, mas o crente, ainda que acredite em Deus, consegue ser insensato. Agir por impulso é consequência de tolice, de insensatez. Não é coisa de sábio, não. O sábio pensa no que fala. Escuta essa. O sábio não fala tudo o que pensa. Ele pensa em tudo que fala. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Deus tem me dado palavras nos últimos anos de diversos assuntos, mas a sabedoria, de alguma forma, sempre aparece. Inclusive, as 2 últimas vezes que eu ministrei aqui foi sobre sabedoria. Né? Eu estive agora, tanto no Porto, quanto hoje à tarde na FENAC de Lisboa, lançando o livro novo, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Quem não o tem, adquira, porque é um livro que vai lhe ensinar sobre riqueza e espiritualidade, e a base disso é a sabedoria. Não tem como você fazer riqueza material, que não vale nada na eternidade, mas aqui resolve alguns problemas para você, como, por exemplo, te dar tempo livre para você cumprir teu propósito, te dar acessos a lugares que você hoje não tem, liberdade geográfica para você estar onde tem que estar, liberdade financeira para você comprar ou patrocinar projetos que só quem tem essa moeda aqui na Terra pode fazer. Realmente, na eternidade não vai ter efeito algum, porém, nós temos alguns anos ainda aqui. E a Bíblia tem instruções sobre como ganhar e o que fazer quando ganhar. Então, Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma é um livro sobre riqueza e eternidade, sobre dinheiro e espiritualidade, e eu aconselho que você o tenha, assim como os outros livros nossos que estão publicados aqui em Portugal, como Especialista em Pessoas, Descubra o Seu Destino, Princípios Milenares e agora o Ganhe o Mundo. E nas últimas vezes que eu estive aqui, assim como Deus me leva em alguns lugares, eu compartilho sobre sabedoria. E hoje, pela primeira vez, eu quero ministrar o contrário. Qual é o contrário da sabedoria? Tem 2 nomes: insensatez ou tolice na Bíblia. Pela primeira vez, em vez de falar da importância de você adquirir a sabedoria, comprar a sabedoria, como diz a Bíblia, eu quero te trazer um pouco das consequências de viver na insensatez, de fazer ou falar tolices. A consequência de você não ter o espírito da sabedoria, que é um dom divino, dentro de você. Uma coisa que eu te aconselho fortemente é anotar, porque algumas pérolas vão sair, não de mim, da palavra. E se você não anotar, amanhã você não lembra, você só vai ficar arrepiado e dizer que o culto foi muito forte, mas não vai lembrar de nada. E o que importa é o que você lembra para poder aplicar na vida, e não o arrepio que você sentiu no domingo. Então tome nota, porque hoje eu quero ministrar sobre as consequências da insensatez. Toda pessoa que rejeita a instrução é um insensato, diz a Bíblia. Se você nunca teve um mestre na vida para te ensinar, isso não é desculpa, porque a própria vida nos ensina. Se você nunca aprendeu com a vida, também não é desculpa, porque a dor é uma escola. Ou vai falar que você nunca passou por dor nenhuma? Não há desculpa para não aprender. Porque se você não teve mestre, você teve tempo de vida. Se não teve tempo de vida, teve dores e dificuldades. Alguns aqui talvez não tiveram tutores, grandes mestres, mas tiveram pai e mãe. Tiveram um líder espiritual, tiveram alguém para te dar alguma direção. Ainda assim, rejeitaram a instrução. Ai daquele que rejeita o que lhe foi ensinado.
Porque uma das premissas para você ser um insensato, um tolo, uma tola, é justamente não gostar de aprender. Frases como, eu odeio ler o livro. Eu não consigo assistir uma pregação inteira. Todo mundo que não gosta de aprender está colocando um pé na tolice. O problema é que a tolice traz muitas consequências, que você está fazendo de tudo para fugir disso, mas não vai conseguir. Então você quer coisas que nunca terá, porque está com o pé na insensatez. Está com pensamentos e sentimentos tolos. Reações tolas. Atitudes insensatas. Relacionamentos insensatos. E eu vou dar alguns versículos para vocês, todos em Provérbios hoje. E a Bíblia diz em Provérbios 12, 15, Provérbios capítulo 12, versículo 15, assim: o caminho dos tolos é a mesma coisa que o insensato, ou seja, o contrário de sábio. Aquele que não buscou a sabedoria, aquele que não buscou o entendimento, fez um pacto com a insensatez. Deu de braço com a tolice. E a Bíblia diz que o caminho dos tolos, ou do insensato, parece reto aos seus próprios olhos. A primeira coisa que Salomão vai nos avisar é: o insensato não sabe reconhecer por onde está andando. A primeira coisa que ele vai dizer é: o insensato tem certeza que está andando reto. Todo ser humano que tem certeza de alguma coisa, cuidado com ele. Todo ser humano que diz que já sabe alguma coisa, cuidado com ele. Porque até os filósofos antigos diziam, Sócrates, por exemplo, uma coisa eu sei, que nada sei. Quanto mais inteligente uma pessoa fica, menos ela declara que sabe. Quanto mais sábia essa pessoa é, menos ela quer demonstrar conhecimento. Já o tolo insensato sabe de tudo na cabeça dele, tem opiniões inflexíveis sobre tudo. É engraçado que o cientista, a pessoa que ficou 20 anos na academia estudando, tem opinião sobre uma coisa, que é o assunto que ele estudou. O insensato tem opinião sobre tudo. Inclusive sobre a vida dos outros também tem opinião. É muito fácil você encontrar com tolices por aí, com insensatez por aí, sim ou não? Talvez dentro dos seus familiares tenha. Dizem que em Angola não acontece muito, mas no Brasil tem mais insensatez assim na família. Tem uns tolinhos pela família. Mas por quê? Porque essas pessoas, não é porque elas não foram escolhidas por Deus, não, nada disso. Elas só rejeitaram o conhecimento. Tiveram oportunidade igual todo mundo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que tempo e oportunidade acontece para todos, não tem exceção. A Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, é a inspiração divina para o ser humano. Então, tempo e oportunidade aconteceu para todo mundo. Se você não aproveitou, aí não tem nada a ver com a Bíblia, mas que te deram oportunidade de aprender ou com o mestre, ou com os pais, ou com a vida, ou com as dores, mas que você teve a oportunidade de aprender, você teve. Por exemplo, hoje eu tenho alguns mestres que me ensinam, me guiam, me orientam, me aconselham, mas o meu maior aprendizado foi com a minha quebra financeira, foi com a minha dor, foi com a depressão. O que transformou a minha caminhada foi justamente passar por uma dificuldade que eu nem entendia, porque a dor é pedagógica, ela ensina, se você quiser aprender. Tem gente que fica só de dor em dor, porque só sente, mas nunca aprende. Aí sai de uma, entra outra, sai de uma, entra outra, sai de um sofrimento, entra no outro, sai de um relacionamento abusivo, entra num tóxico, sai de um tóxico, entra num louco, porque nunca aprende. Ou seja, o primeiro alerta de Salomão é: o tolo acha que está tudo bem com o caminho dele. Ele olha para a vida financeira, acha que está bom, olha para a família que está destruída e fala: é normal. Está todo mundo assim? Está todo mundo assim? Não, é tua que está assim. Todo mundo assim não.
faz um monte de coisa errada e fala, ué, mas quem nunca fez? Ele sempre quer buscar uma desculpa nos outros para justificar o que ele está fazendo. Insensato. Mas na cabeça dele, ele está aqui, ó, andando reto. A Bíblia diz que o tolo acha que está andando reto. Ele está todo torto, mas ele acredita que está reto aos seus próprios olhos, ou seja, é só na cabeça dele. Uma das maiores marcas da insensatez é você andar pelo que você acha e não pela realidade dos fatos. Quando alguém me pergunta, Tiago, como está a sua empresa? Eu não falo o que eu acho, eu mostro os números. Quando alguém me pergunta, Tiago, como está seu casamento? Eu não falo o que eu acho, eu falo, pergunte a Janine. Porque o tolo ele acha, o sábio mostra. O tolo não consegue mostrar porque ele só acha. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que não é assim. Eu acho que você está errado. É cheio de achismo o tolo, o insensato. Eu acho. Então o primeiro recado é, saiba que o tolo e o insensato não sabe reconhecer por onde está andando. O segundo é pior. Provérbios 14, 12. 2 capítulos depois. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem, repete comigo, parece. Ou seja, é similar. Só parece. Há caminhos que parece direito ao homem, mas ao fim dele são caminhos da morte. Qual o problema de quem não tem sabedoria, ou seja, de quem está vivendo na insensatez? Que ele anda por caminhos que parece que vai terminar bem, mas ele está andando para a morte. Ele não consegue reconhecer estradas de morte. Ele não consegue identificar que as decisões que ele está tomando vão acabar com o pouco que ele construiu, se construiu alguma coisa. Ele não consegue perceber que o fim da jornada que ele escolheu é destruição. Ou seja, o tolo insensato, ele não consegue dar-se conta de nada. Porque às vezes você entra num lugar, quando você tem um pouquinho de sabedoria, você entra num lugar e fala, nossa, esse ambiente aqui está estranho. Você nem entrou no caminho, você entrou num lugar e percebe que tem algo fora do lugar, algo errado. Tem alguma coisa estranha. Você conhece uma pessoa e fala, não sente paz, fala, Porque discernimento, que é essa questão de você perceber lugares e pessoas, é fruto de sabedoria. Como o insensato não tem sabedoria, ele não tem discernimento, por isso ele não sente nada. Discernimento é sentir antes, discernir. Então ele não sente nada, ele entra no lugar, não sente nada, ele aperta a mão de pessoas e não sente nada, escolhe caminhos e não sente nada, por isso caminha para a morte. Eu já subi montanhas algumas vezes, às vezes a gente faz viagem para Israel, aí tem que ir no monte tal, e não sei o quê. Você não precisa ser tão inteligente para perceber que está num caminho perigoso. Você começa a ver muitas pedras, cada vez mais íngreme, você olha para o lado esquerdo, é um vale, está cada vez mais alto, o teu corpo vai avisando, você está em perigo. Mas a Bíblia diz que o insensato não consegue reconhecer nem os caminhos os sinais do próprio corpo, porque ele entra por caminhos de morte achando que vai terminar bem. Nem o corpo ele escuta, quanto mais a Deus. Quem não consegue perceber os sinais do próprio corpo, porque o medo te avisa, está alto, vai cair. Como vai perceber Deus? O insensato está no nível de loucura, de insensibilidade, que ele está caminhando para a destruição e está tudo bem para ele. Provérbio 18, 2. 18, 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas somente em revelar o que está no seu coração. Vou repetir esse porque isso é muito forte. O insensato não tem prazer no entendimento, ele não quer entender
nada, ele não quer entender o que a outra pessoa está falando, ele não quer entender o que o pastor está explicando, ele não quer entender o que a esposa está querendo dizer, ele só quer expressar o que está no coração dele. Quer reconhecer um tolo, uma tola, um insensato, uma insensata? É a pessoa que quer falar, mas não quer escutar. É a pessoa que não consegue entender o que o outro está falando, mas sempre tem algo para vomitar em alguém. Você pode ver que casamentos que dão errado estão diretamente ligados à insensatez. Porque se eu pego esse versículo aqui, que o insensato não tem prazer em entender, como é que eu vou estar casado se eu não consigo entender minha esposa? Como é que eu vou estar casado se eu não tenho prazer não só em entender, mas o meu prazer está em revelar o que está no meu coração, ou seja, eu só quero vomitar, falar, declarar coisas que eu acho, que eu penso, que eu sinto, mas o que você sente eu não quero entender. O insensato está nesse nível. Julga todo mundo, mas ele está sempre certo. Condena todo mundo, mas é um sepulcro caiado. Tem dedo para apontar, mas está com uma trave no olho dele. Porque não tem sabedoria, entendimento algum. Ele odeia entender, até porque para entender as coisas você tem que desenvolver a sua cognição. Porque inteligência não é genialidade, as pessoas confundem, né? Vê, por exemplo, um menino de 6, 7 anos fazendo contas matemáticas de cabeça e datas históricas e citando de cabeça, e fala, nossa, que inteligente. Não é, que gênio. Inteligente não é isso é genialidade. Inteligência é só entender como as coisas funcionam. Como é que funciona isso aqui? Quando começa a entender como qualquer coisa funciona, é uma demonstração de inteligência. Então eu nego que sou inteligente quando eu não quero entender o que a outra pessoa está falando. Quando eu não quero entender o outro lado. Quando eu não quero entender o meu cônjuge. Que eu não quero entender o motivo pelo qual você gritou. Quando eu quero reagir antes de escutar. Qual é a tua explicação? Quando eu quero acusar antes de entender o porquê você fez o que fez. Quando você resiste ao entendimento, você está declarando, colocando uma placa na sua testa. Eu sou um insensato. Por isso que todo sábio escuta primeiro. Toda sábia quer entender primeiro. É muito fácil você pegar o erro de alguém, apontar dedo e julgar. Nós somos especialistas nisso. O difícil é escutar o erro primeiro para entender o porquê ele cometeu. Porque eu tenho certeza que se fosse você que tivesse cometido o mesmo erro, você teria uma boa explicação para se livrar. Para os outros que você não escuta. Para o seu, você tem uma explicação maravilhosa. Sua desculpa é boa e perfeita. O problema é com os outros. A Bíblia diz que um insensato não quer entender nada em ninguém, mas sempre está pronto para dizer o que está no coração dele. É por isso que tem essas brigas de política na internet, que separa até famílias quando chega na época de eleição, porque o entendimento zera e o grito do coração expande. Então, não quero entender seu lado, não quero entender seus porquês, mas quero que você me escute a qualquer custo. Tolice. Não funciona com o ser humano. Não dá certo para ninguém. Mas ainda assim você tenta. Ainda assim você faz. Ainda assim você insiste. Parece que esse tipo de gente quer se autodestruir mesmo. E vou repetir, nunca é por falta de chance. Porque tempo e oportunidade acontece para todos. Não é por falta de oportunidade. É por falta de inteligência e sabedoria. É por negar o entendimento que lhe foi oferecido um dia. Provérbios 17, 16. E eu termino a introdução. Diz assim, Provérbios 17, 16. Porque o dinheiro na mão do insensato... Porque de que serve o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? Você dá dinheiro. Você pega 1 milhão de euros, dá na mão do tolo, do insensato, fala assim, resolve tua vida. Sabe o que a Bíblia está falando? Ele não tem entendimento. Dá umas semaninhas para ele que ele vai estar pobre de novo.
Ele não consegue comprar a sabedoria, que é o que perpetua qualquer coisa que é boa na terra. O que perpetua teu relacionamento, tuas amizades, teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual, é a sabedoria. Mas o insensato vai pegar o dinheiro e não vai saber qual é o caminho de comprar a sabedoria. Ele não tem entendimento, ele não entende nada. Ele age pura e simplesmente por instinto. Você sabe qual é a única coisa que diferencia o Homo sapiens de um animal? A gente de um bicho? A capacidade de pensar. E quando a gente não pensa e age por instinto, a gente está dizendo: eu não sou um ser humano, eu sou um bicho, eu sou um animal. É isso que a Bíblia está falando. Que o insensato é um animal. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que o ser humano que não é educado beira o animal selvagem. Ele falou isso 300 anos antes de Cristo. Ou seja, essa educação aqui é no sentido de treinamento, adestramento. O ser humano que não foi ensinado alguma coisa vai viver por instinto e não por conhecimento. Vai viver por tolices e não por sabedoria. E vai se autodestruir. Sabe qual é o trabalho que o diabo tem na vida do insensato? Nenhum. O diabo está olhando e fala assim: pode tirar férias, está tranquilo. Esse aí já está fazendo meu trabalho sozinho. Tem vezes que o diabo pega até papel para anotar e fala assim: essa eu não sabia, eu vou anotar com ele, que essa aí é boa. Então, qual é, Tiago, o segredo para eu não cair nas consequências da insensatez? Porque as consequências da insensatez são muitas. E eu vou ler algumas das consequências bíblicas, que a Bíblia prevê que o insensato vai sofrer. Mas eu gostaria que você anotasse essa revelação primeiro. Não existe um ímpio que seja sábio, porque a sabedoria vem de Deus. Vou repetir. Não existe um ímpio que seja sábio, mas tem muito crente que é insensato. O ímpio não pode ser sábio, porque a sabedoria vem de Deus. Mas o crente, ainda que acredite em Deus, consegue ser insensato. Porque ele pode acreditar em Deus, mas nunca ter recebido a instrução, nunca ter aberto o coração para a sabedoria. Então, apesar da sua fé em Deus, ele continua fazendo burrices, tolices. Continua vivendo uma vida insensata. Ele acredita em Deus, mas gasta mais do que ganha. Uma tolice. É o caminho da pobreza. Ele acredita em Deus, mas ele grita com as pessoas que mais ama, em vez de resolver em pacificação. Tolice, vai perder tudo. Ele acredita em Deus, mas faz coisas que destrói o destino que ele tanto está sonhando. Então o ímpio não consegue ser sábio, mas o crente consegue ser insensato. Cuidado então. Porque vir à igreja, ou dizer-se crente, ou colocar versículo no seu Instagram, não tem nenhuma garantia, nem de eternidade e principalmente de sabedoria. Consequências da insensatez, palavras que você encontra em Provérbios. Uma, solidão. O insensato não consegue construir relacionamento, ele vive sozinho. E se ele tem relacionamento, começa a se destruir, se correr com o tempo, e ele termina sozinho. Outra consequência da insensatez é a pobreza. Não tem como fazer dinheiro sem sabedoria. Vai ficar pobre. Para escrever esse livro aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu entrevistei muitos bilionários. Quando eu digo bilionários, eu estou falando de gente da lista Forbes, não é gente que eu acho que é rica, não. Estou falando de gente que está listada na Forbes. Entrevistei muitos. Mas eu também entrevistei muita gente de comunidades carentes no Brasil. E percebe-se que o problema não é como alguns dizem, há uma questão social, uma questão de oportunidade. É claro que tem gente que nasceu num berço, que a gente chama berço de ouro, a oportunidade é outra,
Mas tem muita gente que não foi falta de oportunidade. Tem gente que nasceu no berço de ouro, com toda a oportunidade se destruiu num vício, se suicidou, quebrou o pai, depois que o pai morreu, deixou herança, ele quebrou o dinheiro. E tem muita gente que saiu de uma comunidade carente e prosperou de uma forma incrível. Mas quando você pega, em números gerais, o problema não é a oportunidade, o problema é a guerra entre sabedoria e insensatez. É que a pobreza é um dos reflexos de você não aceitar treinamento, não aceitar repreensão, não aceitar ser chamado a atenção, não aceitar a instrução. Você rejeita a instrução. A Bíblia diz exatamente assim em Provérbios: quem rejeita a instrução atrai para si vergonha e pobreza. A pessoa vai te instruir e você fala não. Ou seja, você vai na academia, no gym, treinar. Como é que se fala aqui? Ginásio? Lá no ginásio. Aí tem duas formas. Você pode tentar sozinho e pode pagar um pouco mais de dinheiro e contratar um personal trainer. Aí você fala, vou economizar. O insensato adora economizar. Não, o tolo adora. Ele falou, eu consigo sozinho. Ele cisma que consegue sozinho. Para que eu preciso de pastor se eu posso buscar Deus direto? Você conhece o insensato? Está lembrando de alguém aí? Não dá nome não, calma. O insensato acha que resolve sozinho. Aí vai lá, fica treinando 2, 3, 4 meses sem resultado, machucando a coluna, nada acontece. Mas por que ele não quer o personal trainer? Primeiro que ele acha que tudo que paga não vale. E tudo que realmente vale, custa. E ele não quer. Sabedoria custa. As melhores coisas da vida custam. Se não é dinheiro, custa outra coisa. Por exemplo, a tua família que vale muito custa teu tempo, tua atenção total. Tua lealdade custa muito mais caro que dinheiro. Mas também tem que ter dinheiro para sustentá-la. Então, você vê que o insensato, ele foge porque, número 1, ele não gosta de pagar. Número 2, ele não gosta de ser chamado a atenção. O personal trainer vai falar, não, está errado. Ele não gosta de ser chamado a atenção. Terceiro, o insensato quer dar jeitinho. Ele está aqui treinando, 8, 9, 15. Aí o personal, não pode pular, tem que fazer direitinho. Ele não gosta de ser supervisionado, porque ele sabe que o que ele faz é errado. Então ele não gosta de pagar, ele não gosta de ser chamado a atenção e não gosta de supervisão. Vê se o sábio não adora isso. Vê se uma pessoa de sabedoria não paga para ser chamada a atenção, não paga para ser supervisionado. O fundador de uma grande empresa, quando começa a perceber que está multiplicando seus milhões, a primeira coisa que ele faz é contratar um conselho, que a gente chama de boarding. São pessoas mais velhas, mais preparadas, que ele paga para supervisioná-lo. O cara é o dono, ele é o fundador, todo o dinheiro é dele. E ele paga para pessoas ficarem de olho nele. Por isso entra na lista Forbes. E o pobre continua pobre. A Bíblia fala tudo sobre a vida. A gente que não gosta de estudar a Bíblia a fundo e não finge que não conhece sobre a vida. E vive do jeito que quer. Mas além da solidão, além da pobreza, a insensatez traz confusão mental. Você nunca sabe o que quer. O insensato, o tolo, nunca sabe o que quer. Quer casar ou não quer? Quer ser um homem de Deus ou não quer? Não, mas para ser homem de Deus tem que abandonar. Então não sei se eu quero. Não dá para ser homem de Deus e fazer isso. Não dá para casar e continuar fazendo aquilo. Não dá para construir riqueza e continuar com um pensamento medíocre. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para conquistar isso aqui. É por isso que a confusão mental toma o insensato, porque ele mesmo não sabe qual o preço que quer pagar para ter o que ele quer ter. Ele não sabe qual o preço que ele quer pagar. Ele não sabe até onde ele quer ir. Então, a Bíblia diz que o preguiçoso sonha e nunca terá nada. Esse é o insensato, fica só, eu quero, e vai morrer querendo. Outra consequência da insensatez é a fraqueza emocional.
Tudo ofende essa pessoa, está sempre ofendidinha. Não tem €1 no bolso e é orgulhoso. Vou sair da igreja porque você não me cumprimentou direito. Tem onde cair morto, como a gente diz no Brasil. E aqui, ó, altivo. Essa fraqueza emocional, ser ofendido por tudo, de se sentir melhor do que alguém mesmo não tendo nada, é fruto da insensatez, porque o sábio se humilha para aprender já tendo tudo. Consequência da insensatez: falta de propósito, decisões para a morte. Tudo que ele decide, no final, é para morrer, é para destruição. Anda com pessoas destrutivas. Por falta de sabedoria, você não sabe escolher quem anda contigo, quem caminha, quem vira teu círculo de amizade. Você encontra com muitas pessoas no seu dia que você não escolhe. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando as que você deliberadamente escolheu para entrarem na tua vida. Que vão na tua casa, que sabem dos teus negócios, que conhecem a tua rotina. Cuidado com essas pessoas. Quem você encontra de vez em quando, não é andar. Você não tem aliança? Mas cuidado com quem você coloca na tua casa e na tua vida, com quem você conta teus segredos. São essas pessoas que têm poder de destruição em você. O insensato não sabe escolher. Ele anda com qualquer um. E ele tem preferência pelos destrutivos. Por quê? É mais fácil achá-los. O insensato não quer dificuldade. O sábio não está aqui perdido na esquina. O sábio está sempre escondido. O destrutivo está aqui, de graça. Aí ele vai no mais fácil. Vem, entra na minha vida, estou tão carente, vira meu amigo, vira minha amiga, deixa eu te contar todos os meus segredos, deixa eu te mostrar meu futuro, deixa eu falar para você disso daqui, pronto. Começa a se destruir. Aí bota a culpa no diabo, no governo, na igreja, bota a culpa em todo mundo, menos nele, que foi quem escolheu. Outra consequência da insensatez é a escravidão dos desejos. Ele não consegue se libertar dos desejos. Ele é um escravo do que quer. Você acha que uma pessoa, para construir o que o pastor dessa igreja construiu, o que eu construí, o que alguns aqui construíram, a gente não teve que abrir mão de muita coisa que a gente queria para fazer o que tinha que ser feito? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Eu estou há 5 anos acordando 6 horas da manhã, dando aula às 6h57 no Café com Destino. Saio do Café com Destino, entro em outra gravação, entro em reunião, gravo o Brunecast, gravo não sei o quê, à noite estou dando palestra, trabalho 18 horas por dia, 16 horas por dia, aí tem gente que encontra comigo na fila aí, agora assinando livro, fala, Deus falou que eu vou ser igual a você. Eu falei, vai nada, meu filho, você não faz nada, vai ser igual a mim como? Não estou falando que eu sou mais importante não, estou dizendo que eu pago um preço que você não paga, tem a ver com importância, não me acho especial não. Olha quantas horas eu trabalho, olha quantos livros eu leio, olha quantos mentores eu tenho, olha o compromisso que eu tenho na casa de Deus. Liga para o meu pastor agora, pergunta se eu não tenho compromisso com tudo, com todos os projetos da igreja. Olha como eu trato a minha família, olha como eu lido com o meu dinheiro com responsabilidade. Vai falar para mim que você vai estar no mesmo... Um dia eu vou estar no mesmo palco que você. Como, meu filho? Se você acorda 10 horas da manhã, você não lê livro nenhum, nem a Bíblia você quer ler, meu filho. Como? Explica como. A Bíblia diz que Deus não pode ir contra a própria palavra. Como é que ele vai levantar uma pessoa que não fez nada, não plantou nada para colher? Outra característica e consequência da insensatez é a impulsividade. Vive por impulsos, nunca por escolhas sábias. Vamos fazer negócio? Vamos. Vamos ali comigo? Vamos. Vamos viajar hoje? Vamos. Ele é impulsivo. E não é só para escolher não, para discutir também. A pessoa buzina no trânsito, ele já grita também. Eu pergunto, você não é aquele irmão do MIF lá que eu vi, né? Tem que sair escondido assim. Impulsividade, agir por impulso é consequência de tolice, de insensatez. Não é coisa de sábio, não. O sábio pensa no que fala.
Escuta essa. O sábio não fala tudo que pensa. Ele pensa em tudo que fala. É uma frase de Aristóteles. Ele não fala tudo que pensa, mas pensa em tudo que fala. E por último, para acabar a lista das consequências da insensatez, você não conhece, graças a Deus, ninguém assim, é teimosia e desobediência. A adolescência, eu estou com o filho na adolescência, 2 dos 4 que eu tenho, com o Janine, a adolescência revela uma coisa engraçada no ser humano. O adolescente com 13 anos, ele tem certeza que sabe mais do que você com 45. O que você sabe, pai? Falei, filho, tem 5.000 alunos escutando papai hoje. Eles não sabem de nada, quem sabe sou eu. Não, graças a Deus os meus não são assim não, mas são quase. São quase. Mas a gente está treinando muito bem. Mas o adolescente tem essa questão da teimosia e da desobediência. Não faz, filho, não vai. É teimoso. Teimosia nada tem a ver com insistência, porque insistir é no que é certo, teimosia é no que é errado. Tem gente que confunde. Ah, não, que eu sou insistente. Insistente é na coisa que Deus te falou, meu filho. Na coisa que Deus não te falou é teimosia, é burrice mesmo. É perder tempo mesmo, é jogar fora oportunidade, dinheiro, energia, gastar tuas emoções à toa. E desobediência, porque uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe que o comando de quem sabe mais vai te levar para um lugar mais profundo. Só que, geralmente, o comando de quem sabe mais é um comando que você não entende bem. Por quê? Porque você não sabe o que ele sabe. E como você não entende bem porque não sabe o que ele sabe, você prefere desobedecer, em vez de fazer o que a Bíblia fala. O que é fé? Certeza das coisas que eu não estou vendo, não estou nem entendendo, mas eu vou andar. É o contrário de desobediência, é o contrário da teimosia. Então o insensato, ele é escravo de todas as consequências aqui, e se você parar para pensar, tem um monte de gente que você conhece, e às vezes você está em 1 ou 2 coisas aqui, às vezes você está em 5, e fala, caramba, será que eu estou no contrário da sabedoria? Pode ser. Porque a gente adora pregar de sabedoria e falar, com sabedoria você vai prosperar, todo mundo, amém. Com sabedoria você vai tomar decisões certas na vida, amém. Mas deixa eu te explicar como é que vai ser tua vida sem ela. A miséria que vai ser, a solidão que vai ser, a confusão mental que será, uma vida de desobediência com pessoas destrutivas, de caminhos de morte, e você sempre vai procurar solução rápida para aquilo que você ficou anos plantando errado. Ficou 10 anos destruindo teu casamento, aí quer vir num culto e resolver na oração. 15 anos falindo o teu negócio e quer uma unção de óleo ungido para dar um jeito na vida financeira. Ah, você está brincando com Deus. Você está achando que Deus é o quê? Você não lê a Bíblia, não? Você não tem um mínimo de entendimento da palavra? Com Deus não se faz barganha, não se troca. Deus trabalha no plantio e na colheita. Mas agora eu vou com boas notícias. Porque o problema central do insensato, para quem está anotando, qual o problema central dele? É um problema cognitivo e espiritual, junto. Ele tem uma deficiência cognitiva e espiritual. Ele não consegue nem entender comandos espirituais e nem perceber coisas cognitivamente. Ou seja, ele não desenvolveu a inteligência para perceber certas coisas. Por exemplo, você não precisa de revelação espiritual para entender como um negócio funciona. Como é que esse cara ficou rico? Ele vende tênis. Ah, tá, entendi. Ele compra o tênis na China a 10 euros, vende aqui a 45. Aí ele paga o importador, começa a entender. Aí, o contrato dele é com o importador que traz de contânia. Aí só vale se ele trouxer de 3.000 em 3.000 pares. Não, mas aí para isso eu vou ter que ter um galpão para colocar aí. E quando você começa a entender as coisas, que muita gente não entende, sai abrindo um negócio de tênis porque viu o outro. Aí fala, vou copiar. Não entendeu nada como se faz. Só viu o resultado no Instagram. Está ganhando dinheiro, vou fazer igual. Pronto, quebra em 3 meses, gasta o dinheiro da família toda.
Conhece alguém assim? Insensato, que não entendeu nada e quis fazer. Vou abrir uma padaria. Você já foi padeiro, filho? Não. Então vai lá. Pede para trabalhar de graça numa padaria, fica 3 meses sem entender o que é uma farinha, que horas tem que abrir, como é que se trata o financeiro. Como é que você vai abrir uma padaria sem saber o que é? Não, porque dizem que está dando muito dinheiro. Dizem o quê? O insensato adora falar, me contaram. O sábio fala, mostra-me os números. O insensato sempre tem certeza que está certo. Ele sempre tem certeza que está certo. Se ele cismar com um assunto, seja futebol, política, qualquer assunto, imigração, o que ele cismou, ninguém consegue convencê-lo do contrário. Aí você começa a mostrar dados, fatos. Não, meu filho, você está pensando, não tem como aqui, está escrito. Ele falou assim, você não sabe de nada. Você com todos os documentos na mão, para provar. O insensato nunca é dobrável. Ele nunca é flexível. Você pode provar. Não, mas quem falou foi Isaac Newton, querido. Foi Albert Einstein. Quem é ele? Para falar assim para mim. Esse é o insensato. Recentemente eu subi nas minhas redes sociais um cientista, eu fiz o corte de um documentário de um cientista falando, olha que nível de insensatez chegou o ser humano. Eu vou criar um perfil fake, ele fala no documentário. Vou entrar no perfil da astrofísica mais famosa do mundo e vou comentar lá. Mentira, os planetas não funcionam assim. Aí o cara cria um perfil fake, que não existe. Ou seja, uma pessoa que não existe, e faz um comentário qualquer, aleatório, diminuindo o trabalho de uma astrofísica que tem 30 anos de processo acadêmico em Harvard. E bota, mentira, os planetas não funcionam assim. 3.000 comentários, é mesmo, né? Eu também acho que não. Aí o cientista fala, gente, olha isso aqui. Pega o perfil de quem falou que acha que não. Ou é um fake, ou uma pessoa com 30 seguidores discutindo com a astrofísica de Harvard, dizendo, não é assim que funciona, não. Você já foi para a Lua alguma vez, meu filho? Não, então o que você está discutindo com a mulher que estudou isso 30 anos? Esse é o insensato. Ele tem a verdade absoluta. Não importa as provas que você mostra. Mas a boa notícia, o que é boa notícia? A boa notícia é que para Salomão, todas as consequências da insensatez têm uma raiz só. Na mente do homem mais sábio do mundo, lembrando que Salomão não foi só o homem mais sábio do mundo, ele foi escritor da Bíblia. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E a Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. Quer dizer que Salomão não só era o homem mais sábio do mundo, mas o que ele escreveu, além de sabedoria, também tinha inspiração divina. Só para você não ter dúvida. Tem gente que gosta de diminuir. Mas Salomão terminou mal. Terminou mal na escolha dele final lá, filho. Mas a vida toda dele foi inspirada por Deus, segundo as Escrituras. A gente está falando da parte boa dele aqui. Tem gente que é tão insensato que diminui até quem está na Bíblia. Mas... não, eu desisto. Está na Bíblia, mas não foi assim, né? Como eu seria. Para Salomão, o insensato tem uma raiz. Qual é a raiz? Recusar duas coisas só: temer a Deus e receber instrução. É por causa da recusa dessas duas coisas que qualquer ser humano pode se tornar um tolo ou um insensato. Eu não quero temer a Deus. Eu não quero receber instrução de ninguém. Temer a Deus é uma palavra muito falada na Bíblia e pouco entendida na igreja. Temor significa respeito absoluto. É tão fácil entender respeito absoluto, porque respeito absoluto não é eu me curvar quando você passa. Respeito absoluto é eu não tenho
coragem de fazer o que você não gosta só porque você não gosta. Eu te respeito, eu não faço o que você não gosta. E eu me esforço muito para fazer o que você gosta, porque eu sei que assim eu vou te agradar. Isso é respeito. Eu tenho 45 anos de idade. Estou casado há quase 21 anos. E até hoje, sendo dono do meu nariz, dono da minha casa, eu não sento na mesa para almoçar ou jantar sem camisa, mesmo estando num calor de 40 graus no Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando eu era pequeno, o meu pai dizia que não gostava. Então, apesar de estar 21 anos fora da casa do meu pai, eu tenho tanto respeito pelo meu pai que ainda vive, que simplesmente, mesmo eu tendo o direito, porque a casa é minha, eu o respeito o suficiente para, na presença ou fora da presença dele, não ficar sem camisa na mesa. Respeito. Então Salomão fala o seguinte: se você não respeita a Deus, ou seja, você não consegue fazer o que Ele ama e acaba sempre fazendo o que Ele odeia, e você não aceita a instrução de ninguém, pronto, você ganhou o troféu de insensato do ano. Você ganhou o prêmio da tolice. E essas consequências vêm sobre a sua vida. Então, o que eu tenho que fazer a partir de hoje, Tiago, para me libertar da insensatez? Vamos para a notícia boa. Provérbios 13, 20. Quero quebrar essa corrente. Eu quero quebrar esses grilhões. Eu não quero que isso tenha domínio na minha vida e nem na minha família. Meus filhos não vão ser insensatos. Meu marido, minha esposa não vão viver na insensatez. A tolice não vai entrar na minha casa nem nos meus negócios, mas a sabedoria vai reinar em tudo que eu fizer. Amém. Amém. Mas não basta só profetizar, não. Porque profecia que não está escrita, não tem garantia. Eu profetizo que você vai ficar milionário em 2 meses. É complicado, porque está escrito isso. Ele vai receber, ele vai até chorar, porque sou eu falando, ele vai chorar, meu Deus, vou ficar milionário em 2 meses. O problema é que não está escrito assim. Mas, por exemplo, eu posso falar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Aí você fala, eu prego. Por quê? Porque está escrito. Profetiza o que está escrito, porque aí Deus tem a obrigação de cumprir o que está escrito. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios se faz, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então aqui Salomão ele faz a distinção que sábio e insensato, a diferença que está aqui no meio é a companhia. Ai. A Bíblia diz, se você andar com sábio, se teu companheiro, tua companheira for sábio, você vai se tornar? Mas se você tiver companheiros insensatos, você vai se tornar mal. Mal em tudo. Não é só mal no coração, não. Mas vai tomar também mais decisões, vai fazer mais escolhas, vai ser um péssimo amigo. E todas as consequências que a gente falou de solidão à pobreza aqui. Então, o primeiro antídoto para eu fugir da insensatez, depois de temer a Deus e aceitar a instrução, é escolher bem minhas companhias. A gente está com um problema sério aqui. Porque quem anda com sábio se torna sábio. O problema é, onde o sábio mora? Não está na tua rua. Não está perto da tua morada. Você vai ter que sair do lugar. E geralmente o insensato também é preguiçoso, né? Não quer sair do lugar. Quantas vezes eu tive que pegar avião, gastar o único dinheiro que eu tinha, que podia ser o dinheiro de trocar uma roupinha ou de fazer alguma coisa para mim, e gastar esse único dinheiro com passagem aérea para poder ir até um sábio, passar uma semana aprendendo. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Muitas. E não foi agora que eu posso fazer, não. Foi na época que eu não podia. Era um esforço sobrenatural. Só Deus sabia. Eu ia chorando. Mas posso falar uma coisa? Valeu a pena. Valeu a pena. Provérbios 14, 7.
deixa a presença do homem insensato. Em outras palavras, sai fora. Sai de perto do insensato. Por quê? Pois nele nunca acharás lábios de conhecimento. Tem só uma pessoa que, se for insensata, não tem como você fingir que não existe. Teu cônjuge. Aí vai ter que trazer para o culto de libertação na igreja primeiro. Dar um banho de óleo ungido. Não, mas na verdade aí você vai ter que fazer um trabalho duplo, que é buscar sabedoria pelos dois, enquanto ele não consegue descobrir o caminho sozinho. Já que os dois são uma só carne, é sua obrigação correr atrás dele também. Por que eu estou falando no feminino? Porque geralmente o homem que é um insensato. Não tem mulher insensata? Tem. A Bíblia diz que a insensata destrói a casa com as próprias mãos. Tem. Mas as estatísticas mostram que a mulher tem muito mais sabedoria do que o homem. Não acredito bem nessa estatística, mas... Não vou deixar vocês muito assim, vaidosas, muito orgulhosas. Mas essa é a verdade. O homem costuma ser muito mais insensato. Agir por impulso. Porque assim, está com dinheiro na mão. O homem fala, vamos fazer. A mulher, mesmo que não seja cheia de sabedoria, primeiro, pelo menos ela pensa nos filhos. Não, meu pai, não vamos gastar, não. Porque mesmo que ela não tenha sabedoria, ela vai pensar em algumas coisas antes do homem. Sim ou não? Sim. Então, tirando o teu cônjuge, que é uma só carne contigo, então você vai levar junto contigo para a sabedoria, fora isso, é teu primo, é um insensato, ajuda ele de longe, ora por ele, manda a Bíblia. Só não convive, porque a Bíblia diz que você vai se tornar mal. Não tem como você ser uma pessoa de sabedoria andando com as mesmas pessoas que andou. Não tem como você ser uma pessoa de sabedoria orando o mesmo tempo que você sempre orou. Porque Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a... Então a sabedoria vem através da oração. É que depois da oração tem outras dificuldades. A oração, ela abre a porta espiritual da sabedoria, igualzinho a paciência. Se você pedir, Deus, me dá paciência, o que Deus vai fazer? Estalar o dedo e vai cair um pozinho da paciência na sua mente? Ele vai colocar gente irritante ao teu lado. Perturbadores da paz. Para provar tua paciência. Para falar, viu, filho? Não, nessa hora não tem que gritar. Nessa hora você tem que... É assim que ele vai te dar paciência. Sim ou não? A mesma coisa com sabedoria. A oração vai abrir a porta da sabedoria, mas não vai cair o pozinho da sabedoria. Ele vai te colocar em problemas, em situações, para você começar a resolver e adquirir sabedoria. Ele vai te colocar experiências para você passar e falar, é assim que se faz. Ele vai te colocar pessoas para você observar e, através da observação, entendi. Ele vai colocar livros para você ler e falar, ele passou por isso, eu não preciso passar. Ele vai te dar os caminhos da sabedoria depois que você orar pedindo por ela. Agora, lembre-se, quem conquistou a sabedoria uma vez, nunca mais cai nas consequências da insensatez. A pobreza não acha o caminho da tua casa. A loucura, a confusão mental não acha a tua mente. A solidão não encontra o caminho, não encontra o teu endereço, a tua morada. Você começa a viver em sabedoria, você começa a dar frutos. O insensato é aquele que, porque não entende nada, ele planta semente de maçã e no outro dia está aqui, cadê a maçã? Eu estou com fome. Porque ele não entende que uma semente demora para dar frutos. Então quem trabalha com oliva, com azeitona, ou quem trabalha com uva para fazer vinho, sabe que tem que plantar para os filhos. Quem está plantando não vai colher daquela azeitona. Quem está plantando não vai tomar daquele vinho. É que ele é tão sábio que ele está garantindo o futuro das gerações. Mas o insensato não. O insensato quer o agora. Imediatista. Não existe longo prazo para ele. A sabedoria é a longo prazo. A eternidade é a longo prazo.
A gente está investindo 70, 80 anos aqui na Terra para aproveitarmos uma eternidade inteira com Deus. O jogo é de longo prazo. Então, por que o imediatismo? Porque a gente nunca aceitou instrução, não teme a Deus, não aceita conselho de ninguém, anda com o insensato, logo a gente se torna mal. Mas por que o jogo vai mudar para a gente a partir de hoje? Eu declaro e profetizo. Porque você vai começar a caminhar com quem domina a palavra, com quem tem sabedoria, com quem é inteligente, com quem é próspero, com quem ama a Deus, com quem tem mais fé do que você, com quem te leva para lugares que você não iria sozinho. Ah, Tiago, me dá uma base bíblica. Tá bom, vou te dar uma base bíblica e encerro. A Bíblia diz que Jesus estava na sua própria casa em Cafarnaum pregando. E aí, 4 amigos. Quantos? 4. Tem gente aqui que não tem um. Esse aleijadinho tinha 4. 4 amigos. Porque tem gente que bota desculpa em tudo. Esse tinha deficiência e não botou desculpa em nada, fez amigo. 4 amigos pegam a maca. Perderam um dia de trabalho. Não sei quanto vale um dia de trabalho em Portugal, mas em Israel vale um dinheiro. Eles perdem um dia de trabalho só para poder carregar o amigo que não conseguia andar até a casa de Jesus. Chegam na casa de Jesus, mas você vê que era amigo mesmo. Como você sabe que era amigo mesmo? Primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, porque eles chegam na casa de Jesus, a casa está lotada. Se não fosse amigo, ele ia falar assim: ih, aleijadinho, não deu para gente, rapaz. Mas viu que a gente tentou? Amigo, não desiste não. Assim, vamos dar a volta na casa. Deram a volta na casa. Subiram no telhado, destaparam o telhado e começaram a descer o aleijado pela corda. A Bíblia diz assim: Jesus olhou para o alto e, vendo a fé deles, curou o enfermo. Ande com pessoas que, se tua fé não for suficiente, a fé dos teus amigos vai fazer Jesus operar de qualquer jeito. Ande com pessoas que, se tua sabedoria ainda não está cheia, a sabedoria deles vai começar a te encher. Ande com pessoas que são cheias da presença de Deus, que no dia da tua fraqueza, a presença de Deus, se está neles, vai passar para você. Está na Bíblia. Jesus faz por você por causa dos teus amigos. Imagina o que ele não faz por você por causa do teu cônjuge, que é mais do que amigo. Cuidado. Porque hoje eu estou te dando, através da palavra, não da minha mente. Não confie na minha mente, confie na palavra. Através da palavra, eu estou te dando códigos para você, a partir de agora, nunca mais sofrer nenhuma consequência da insensatez e da tolice. Nem você, nem teus filhos, nem os filhos dos teus filhos. A sabedoria vai reinar na tua família. A sabedoria vai tomar conta da tua casa. Teus negócios. Tiago, meu negócio nunca prosperou. Agora vai, porque a insensatez vai sair de lá. A sabedoria vai entrar. Tiago, é que eu tenho medo de empreender, eu prefiro trabalhar para alguém. Pode mudar esse pensamento hoje, porque quem é sábio sabe exatamente o que fazer. Prepara teu coração, porque os melhores dias da tua vida estão começando, porque a insensatez está saindo fora, porque a tolice está sendo exterminada da tua vida. A sabedoria está descendo, ela desce do céu. A sabedoria desce do céu. Jó capítulo 28 diz: onde estará a sabedoria? Onde eu encontro? Se ela não está disponível na terra dos viventes. Jó, que é um livro sapiencial, deixa claro que a sabedoria não está aqui. Ela vai cair do céu sobre você. A inteligência está aqui, você tem que desenvolver. Sabedoria está lá. A gente vai ter que trazer de lá para cá. A gente vai ter que clamar até receber. A gente vai ter que chorar até tocar o Espírito Santo. A gente vai ter que implorar até Deus falar: está na hora de dar. A gente vai ter que bater na porta igual aquela viúva na porta do juiz Inico e falar: não aguento mais. Manda sabedoria para ela sair dessa situação. Manda sabedoria para ele construir esse negócio. Manda sabedoria para, de uma vez por todas, ele ajeitar essa situação. Prepara teu coração, porque nem olhos viram, diz o Senhor. Eu vou profetizar a palavra, tá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano. Ou seja, você nunca nem imaginou
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor celebra. Quem ama o Senhor celebra. Porque tudo que você imaginou, tudo que você sonhou, não tem nada a ver com o que Ele está mandando, porque o coração não conseguiu ainda dimensionar o que Deus tem preparado para você. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a novos níveis, que a sabedoria divina invada toda a tua casa. Eu declaro a paz e a prosperidade do céu sobre essa igreja, sobre vocês, sobre quem está na internet. Declaro agora nos comentários, quem está pela internet: eu recebo a sabedoria do céu, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus prospere Portugal, paz e prosperidade. Celebra ao Senhor. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um deu uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé. Vou despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. E vas a salir por essa porta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te é impossível. Crendo que nada é impossível a você. Chegou o tempo de você viver o que está escrito na palavra do Senhor. Quem vai viver milagre grita. Quem vai viver o sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.